Olá, pessoa criativa! Para você que não me conhece, eu sou a Débora e hoje eu estou aqui num cenário diferente porque nós estamos de férias e usando, é claro, as roupinhas que eu fiz. E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo da modelagem e corte dessa bermuda aqui, uma bermuda jeans masculina com persponto. Mas essa técnica você pode usar tanto para bermuda, calça, masculina ou feminina, tá? Antes do passo a passo, se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho e não esquece, deixa o seu like para mim porque é muito importante. Vamos para o passo a passo. Para começar a tirar o molde, você pega a bermuda, dobra bem direitinho, bem esticadinha e prende com o alfinete as partes que tem as costuras, lateral, entre pernas e lateral, tudo certinho para ficar bem presinho. Coloco o papel e embaixo do papel eu coloquei aqui um EVA para ficar mais fácil, para quando eu passar a carretilha eu conseguir marcar bem esse papel. E aí eu vou marcando bem na margem, ali onde está a costura. Margem para costura eu acrescento depois, tá? Aqui eu tô riscando bem o tamanho da bermuda certinho. Então eu estico aí, coloquei um carbono, próprio para tecido mesmo, para ficar mais fácil para eu marcar esse papel. Porque algumas partezinhas, como o tecido é mais grosso, não estava pegando bem. Com o carbono eu consigo marcar bem todas as partes de desenho, tá? E sempre tomando cuidado para a bermuda não sair do local. Feito isso, marcando direitinho, a gente tira e agora a gente pega uma régua, as réguas, para modelagem, tá? E aí vai acertando curva, linha reta na lateral, a linha da cintura. Então eu vou acertando agora com a régua aquela linha provisória que eu tinha feito ali copiando a bermuda, tá? Confiro, vejo aqui braguilha, tudo certinho. E agora eu pego a régua e acrescento 1 centímetro para a margem na costura lateral. Para a barra, eu conferi a barra, então eu tenho aqui 3 centímetros, estou colocando de folga para a barra. Risco aqui, acrescento 1 centímetro de margem para costura entre pernas. Para marcar a barra aqui na lateral, ó, a gente dobra os 3 centímetros que foi acrescentado e risca novamente aqui com a carretilha marcando, porque ela vai dar uma leve abertura para que eu possa conseguir costurar a barra ali, esse entre pernas e a lateral na barra, para não ficar repuxando. Então ela dá essa leve folguinha ali, por isso que é importante fazer essa dobra, tá? 1 centímetro eu acrescento aqui na parte da braguilha também, faço a parte da curva, né? Sempre acrescentando 1 centímetro, foi o que eu coloquei de margem para toda a costura. Vou fazer a mesma coisa aqui na abertura do bolso, 1 centímetro, e na linha da cintura também 1 centímetro. E agora é só recortar e essa primeira parte da bermuda tá pronta, que é a parte da frente. Para marcar o fio, o que eu faço? Eu coloco o esquadro ali na linha da barra, coloco o esquadro, faço a linha reta e marco aqui o fio na parte da frente. Vou fazer a mesma coisa agora com a parte das costas. Venho, prendo, aqui eu tô prendendo com o alfinete e prendendo no papel para ela não sair do local, porque a parte das costas é um pouquinho mais difícil que a parte da frente por ter mais tecido. Mas é só colocar o carbono e marcando com a carretilha que dá certinho, tá? Marco aqui. Só uma de leve assim, porque depois eu vou vir com a régua e com a fita métrica, conferindo todas as medidas para ver se tá certinho, tá? Vou copiando, sempre rente ali a linha da peça pronta. Eu estico bem o meu tecido e vou marcando assim, porque a margem para costura é a folga, né, de vestibilidade, a folga de costura a gente coloca depois. Aqui, ó, a parte do gancho aqui, do entrepernas, da parte das costas, ela dobra. Tem mais tecido aqui, ele é maior, certo? Então, o que eu faço? Eu solto ali a lateral, eu prendi aqui, né, no meio costas, soltei, para que eu possa trazer um pouco mais o tecido, para eu ter uma ideia. Então, eu soltei aqui um pouco, vou riscar esse entrepernas aqui. Ó, faço essa linha provisória. O que eu faço agora? Eu desviro ali e confiro quanto eu tenho a mais, além dessa dobra, ó. Confiro quanto eu tenho a mais e acrescento agora. Então, ali tá a parte da dobra, né? Virei,
conferir o quanto eu tenho a mais e acrescento ali. Agora eu tiro aqui, estico aqui, ó, tá vendo? Confiro aqui no entrepernas a altura e a altura aqui do gancho. Vou vendo, tá tudo certinho, a altura. Então, o que eu vou fazer agora é pegar as minhas réguas e ir acertando esse risco que eu fiz aqui provisório para ficar certinho. Então, faço linha da cintura, uso a régua curva para fazer o desenho do gancho. Confiro aqui a abertura do bolso, 14 centímetros, que é o normal que a gente faz para bermuda masculina. A altura aqui do entrepernas. O meu papel tá um pouquinho pequeno, então eu vou acrescentar ali mais papel depois. Risco aqui a lateral. Nas minhas costas aqui eu uso a régua curva aqui, régua de quadril, para fazer uma leve curva ali, ó, acompanhando o desenho da bermuda. Conferi, e quando eu estava conferindo eu vi que aqui estava um pouquinho diferente, então a gente vem e acerta isso com a régua. Então já risquei embaixo para não me confundir, já sei que é a outra costura ali, a outra linha de cima que eu vou usar para o recorte, tá? Conferi aqui a barra, aí eu vou acrescentar um pouquinho de papel aqui para poder eu colocar a folga para a barra, né? Que aqui tá a linha pronta, então tem que colocar a folga para a barra, a dobra. Acrescento os 3 centímetros. Passo essa curvinha. E agora eu vou acrescentar a margem para costura, que a gente sabe que é 1 centímetro de margem, tá? Então eu uso a minha régua ali, que eu sei que tem 1 centímetro aquela marcação, para ir mais rápido, e vou acrescentando 1 centímetro em toda a lateral, em toda a parte que vai a costura, né? Cintura, meio costas, entre pernas, gancho, tudo certinho, eu vou acrescentando 1 centímetro para costura. Na parte da barra eu dobro na marcação certinha e vou usar aqui a carretilha para marcar, para fazer aquela curvinha, para na hora da costura não ficar repuxando. Agora é só recortar, a parte está pronta, acerto ali, dobro a barra, coloco o meu esquadro na barra e faço a linha para poder achar o fio, para na hora de eu cortar essa bermuda não ficar torta. Então marquei o fio e tá certinho ali, frente e costas. Agora aqui eu tô desenhando a braguilha, então eu meço, confiro na minha bermuda lá o tamanho, você pode conferir também pelo tamanho do zíper que você vai usar, tá? Mas aqui eu medi pela bermuda mesmo, o tamanho que tava lá. Esse aqui é o petingal, que é aquele que vai por debaixo do zíper, tá? Então ele tá dobrado. E aqui em cima eu dou uma leve inclinadinha, que ele vai ficar certinho. Aí eu copio ele, ó, novamente, só que agora, né, ele tá dobrado, e aqui eu vou usar um papel só. Cortei. Na parte aqui agora eu dou uma leve arredondada na parte de baixo e o meu molde para braguilha tá pronto. Agora eu vou desenhar a parte do bolso. Para eu desenhar a parte do bolso, eu vou conferir aqui, copiar a minha parte da frente ali, uma parte, né? E a lateral, ó. Desenho certinho para desenhar o bolso. Aí eu vou dar uma conferida, que eu não tinha feito isso antes, tá? Conferir a lateral da minha frente com a minha lateral costas. E quando eu conferi, que eu vi certinho aqui, eu percebi que a minha frente estava um pouquinho diferente, mas já já você vai ver que a gente conserta. Então é importante, depois que tá pronto o corte, assim, antes da gente cortar o tecido, mesmo fazendo parte da frente e parte das costas, é importante vir conferindo tudo novamente depois, ó. Quando eu conferi aqui, eu percebi que a minha bermuda estava do tamanho da barra. Quando eu fizesse a barra, ela ia ficar mais curta. Então eu teria que acrescentar um pouco mais de margem ali, né? Um pouco mais de papel para poder dar no comprimento. Então aqui eu tô marcando ela pronta, dobrada já. Marquei aqui o entrepernas e a lateral. Confiro na bermuda
para ver se tá o tamanho certinho ali, conferir, deixando 1 centímetrozinho de folga em cima, para ver se estava certo. Então aqui agora, o que eu faço? Eu risco, acertando aqui a minha barra. Aí eu já risquei aqui, ó, em zigue-zague para saber que aquela barra ali não vale mais. E faço a mesma coisa com o meu fio. Por quê? Agora eu preciso colocar o esquadro novamente na linha da barra e fazer esse fio novamente para não ficar torto. Aí eu vou tirar essa folga, né, essa sobra aqui que eu fiz, acertei. Feito isso aqui, eu vim aqui já tirar o bolso, mas depois eu vou acrescentar o tecido ali, a sobra, para a barra. Deu para entender, né? Vou acrescentar depois ali a folguinha para a barra. Aqui eu tô cortando já o bolso. Então é só a gente conferir o tamanho que tá o bolso, confiro lá a medida, marco ali a altura da lateral do bolso, vejo novamente aqui a largura desse bolso, vou ali, coloco a largura. E agora é só olhar o bolso para acompanhar o desenho. Esse papel tá pegando ali a parte da frente da bermuda, ó. Então eu olho aqui, tem esse desenho, o desenho meio curvo, você vê que o forro do bolso chega até a braguilha, lá no meio, né, da bermuda. Então é só a gente olhar ali, não precisa nem colocar carbono para ir conferindo, tá? Vai só olhando assim, mais ou menos. Marquei, ó, e vou à mão livre mesmo desenhando, porque eu posso colocar ali na minha frente, olhar e desenhar. O importante é ter a profundidade para a sua mão, o tamanho certinho e o desenho para ele ir até a braguilha. Faço essa curva aqui. Cuidado para não cortar a bermuda quando estiver cortando o molde do bolso, tá? Fiz ali, ó, acrescentei agora o papelzinho para a minha dobra da barra da frente, né? Que eu precisei acrescentar um pouco mais. Fiz isso, cortei a altura, agora eu dobro ela para cortar na mesma largura ali, porque vai ficar aquela curvinha que a gente sabe que precisa na hora de fazer a barra, ó. Agora tá do tamanho certinho a parte da frente. O meu bolso aqui, uma parte tá pronta. Aí eu vou copiar novamente, porque eu preciso fazer a boca do bolso, certo? Então eu copio, ó, coloco aqui, já vou recortando do mesmo tamanho. O papel ficou um pouquinho menor, mas aí não tem problema, a gente emenda com cola ou com, né, uma fita adesiva ali. E você copia ele novamente, ó, o mesmo tamanho, certinho. A diferença é que esse vai ter a boca do bolso. Então, um fica para a parte das costas, né, a parte interna do bolso. E aqui você encaixa na parte da frente direitinho, ó, risca a boca do bolso. E agora é só recortar, que a esse aí fica sendo a parte de dentro do bolso. E a gente tem que lembrar que isso daqui, como a gente está fazendo na bermuda, uma bermuda de tecido grosso, brim, jeans, então esse tecido vai ser de forro, tá? O que eu tô fazendo aqui agora? Eu prendo de novo o bolso, vou copiar só essa parte aqui da lateral e da parte da cintura, marco aqui um pouco a profundidade ali, você já vai entender o que eu tô fazendo, ó, que é o final do bolso. Eu tô cortando a vista do bolso, porque esse bolso, como eu falei, ele é cortado num tecido de forro. E essa parte que eu cortei aqui agora, você vai cortar no próprio tecido da bermuda, que é a parte que aparece quando a gente coloca a mão no bolso, no acabamento do bolso, ó. É essa parte que aparece, tá? Então essa parte se chama vista, a vista do bolso, e o outro aí é o forro. Então a parte interna do bolso ali tá pronta. Agora eu vou fazer a outra que vai a boca do bolso. Então vou fazer a mesma coisa, tá? Copio a parte de abertura da boca do bolso, a lateral, a parte da cintura. Copiei e agora eu vou marcar
até aonde que eu quero essa contravista, que vai aqui na boca do bolso, ó. Então aqui é o forro e aqui eu coloco no tecido da bermuda, que é a vista. Então tá preso aqui, bolso pronto, braguilha pronta, tanto a braguilha quanto o petingal estão prontos. Então eu anoto aqui certinho para não esquecer, não perder o que é. Prontinho. Aí eu vou conferir aqui a medida dos meus passantes e do meu cos da bermuda. Como a bermuda masculina eu vou usar um cos reto, não é um cos anatômico, então é só eu tirar a medida desse cos da cintura, eu vou conferindo o tamanho certinho, vi ali quanto que deu, marco a altura também. Então aqui geralmente 4 centímetros é um cos. Aí eu tenho que acrescentar margem para costura, tá? Aqui eu anotei. A medida vai ser 3 por 9 dos meus passantes e eu preciso de 5 vezes desse pedacinho, tá? E o cos vai ser 2 alturas de 6, porque no final vai ficar com 4, né? Então já tô colocando margem para costura. 2 de 6 por 97, porque no final esse meu cos vai ter 95. Já com aquela parte do petingal, tá? Contando. Então eu só anotei porque é uma tira, né? Então é só anotar, não preciso fazer o molde disso. O bolso traseiro, eu confiro aqui no meu forro, viro ele aqui, confiro quanto que ele tem para cortar. Aqui eu tô riscando primeiro a vista desse bolso traseiro, porque ele vai ser cortado no forro também. Então quando a gente enfia a mão ali, o acabamento, a gente precisa da vista, igual foi feito na parte da frente, certo? Então, a vista do bolso traseiro. Eu marco aqui a altura da vista, vai ser 8 centímetros, pela largura que eu preciso. E a minha largura ali é cerca de 18 centímetros, tá? Então, aqui, a vista do bolso traseiro. Tá pronto? Aí, eu vou cortar agora o vivo, que é essa partezinha que aparece no bolso, ó. Eu cortei aqui um vivo com 4 centímetros de altura e mais uns 18 da largura. Mas eu não usei esse vivo, tá? Eu cortei assim a princípio, pensando num... Porque pode ser feito desse jeito também, tá? Em calça social e tal, mas eu preferi mudar e fazer de uma forma mais fácil para ensinar você também esse bolso traseiro com vivo de um jeito mais fácil, porque desse jeito que eu cortei aqui a princípio, eu teria que fazer essa tirinha aqui 4 vezes e esse vivo ficaria na parte de cima e na parte de baixo. Então eu resolvi mudar. Aqui eu cortei dessa forma, mas quando a gente for pro vídeo da costura, você vai entender que eu fiz de uma forma mais fácil. Para cortar o forro, eu dobrei aqui o papel, marquei a altura, que a altura que eu marquei aqui foi de 24, 25 centímetros de altura, porque eu vou levar esse forro até a cintura, e marquei com 18 centímetros de largura, tá? No papel dobrado já, ó. Então eu faço esse retângulo aqui para cortar o forro do bolso traseiro. Então eu corto aqui. E aí ele tá pronto, ó, para fazer o bolso traseiro. Todas as partes certinhas. Prendo aqui, né, as partes do bolso traseiro para eu não perder. Tá aqui bolso da frente, bolso interno, braguilha, tudo certinho. Agora é preparar para cortar o tecido. O tecido que eu usei é um jeans com elastano. Então eu dobro ele direito com direito para ficar mais fácil para a gente marcar. Orelha com orelha do tecido. Ele tá com 1,40 de largura e eu tenho 90 centímetros de altura, tá? E agora eu vou encaixar aqui o meu molde. Para colocar o molde, ó, eu tenho o fio do tecido, então eu tenho que me atentar a isso. Aí eu coloco aqui
a fita métrica para medir, ó, a mesma distância que eu tenho da linha dali de cima, onde eu medi, para outra linha aqui, ó, na margem. Tem que dar a mesma distância. Aí eu sei que o tecido não tá torto. Então eu encaixei ali, aproveito todas as partezinhas ali, dou uma conferida embaixo para ver se tá certinho. Já coloco aqui, ó, vista do bolso. Coloquei esse vivo, mas eu não vou usar ele, eu vou usar quase do tamanho da mesma vista do bolso traseiro. Ele tá com 8 por 18, né? Então esse vivo eu vou fazer ele com 9 por 18, um pedaço só, tá? Então eu corto ele 2 vezes. Ali tá dobrado o petingal do zíper. Na dobra do tecido eu coloquei o petingal, aqui a braguilha, e a parte da frente. Sempre conferindo o fio para ver que não tá torto. Aqui a vista da boca do bolso e a vista do bolso. Agora é só recortar. A margem para costura já foi, né, riscada, tá tudo certinho. Aqui eu vou usar o esquadro na lateral para criar essa linha reta, para eu cortar a tira do meu cos. Que eu preciso de 2 tiras de 6 centímetros, né? 2 tiras de 6 centímetros por 97 de largura. Então, eu marco aqui e vou riscar para tirar a tira do meu cos, ó. Tiro aqui. Então, eu vou precisar aqui de 2 tiras de 6 centímetros de altura por 97. Aí eu confiro o meu tecido aqui para cortar a minha braguilha. Então eu deixo o tecidinho ali que a gente aproveita tudo. Aí aqui eu posso colocar, ó, o cós dobrado assim. É legal entretelar, porque ele tem bastante elastano, né? Para ficar mais firminho. Aí sempre importante a gente conferir para que lado que tá a braguilha. Porque não é uma coisa que a gente faz muito, então a gente pode cortar errado, então é importante conferir. Aí eu percebi ali que o meu cós, ele tem a costurinha, então é melhor eu dividir o cós em 2 tiras mesmo, tá? Então eu cortei aqui as 2 tiras, vou marcar aqui a largura delas, que tem que ser 97. 97 já com 1 centímetro de costura para cada lado, que no final vai dar 95, tá? As tiras aqui para fazer o passante, então eu aproveito a própria sobra do cós ali. E como ela precisa de ser de 3 centímetros, é só eu dividir, porque o meu cós estava com 6, né? Então é só eu dividir essa tira aqui na metade e eu já vou ter as tirinhas aqui que eu preciso para fazer o passante. Prontinho, guardo ali a sobra do jeans, porque a gente pode precisar depois. Aqui agora eu vou cortar com o tecido de forro. Eu tô usando aqui um tecido que eu já tinha mesmo, que é um linho azul, vai ficar por dentro, não vai aparecer, né? Vou colocar à vista. Então, cortei a parte do bolso traseiro. Aqui eu já corto tudo junto o bolso dianteiro, tá? Já tem 4 folhas, então são 2 que é inteiro e 2 que vai ter a boca do bolso, né? Então, aqui eu já pego, ó, prendo a vista, que vai ficar assim no meu bolso depois, que é a parte que vai aparecer a do jeans. Já vou prender com um alfinete aqui, para facilitar na hora da costura eu não me perder. E aqui a parte da boca do bolso. Pego o jeans, encaixo aqui a parte da vista, já corto a abertura da boca do bolso, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou prender com um alfinetinho para eu não me perder na hora de costurar. Todas as partes cortadas, então nos vemos no próximo vídeo da costura.